Boa noite, pessoal. Vamos começar? Alguém Eu pode oro, começar a orar? eu oro, Amém, vamos a lá. Ju ora. Boa Pai, noite, tudo obrigada, bem? Senhor. Obrigada porque a gente tem, a gente tem condição de estar aqui juntos para buscar Amém. as tuas verdades, para buscar a tua palavra com mais profundidade, de forma sistêmica, Senhor, de forma organizada. Obrigada, Pai, pela vida de cada um que está decidindo aprofundar o seu entendimento, o seu nível de revelação. Pai, eu clamo para que o teu Espírito, Espírito Santo de Deus, a gente clama para que, em nome de Jesus, você se revele aqui no nosso meio. Que você traga todo o conhecimento, Amém, toda a Jesus. instrução, toda a sabedoria, toda a graça, para que a gente possa sair daqui não só sabendo, mas para que a gente possa sair daqui sendo arauto mesmo, Senhor. Amém, Pai. Sendo aqueles que vivem, aqueles que anunciam, Pai. Para que a gente possa Amém, Pai. ser embaixador do teu reino, representante da tua graça, e que o teu nome seja exaltado, glorificado e revelado através da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Pessoal que está Amém. chegando, é a primeira vez que está aqui na aula com a gente, o Júnior, Elaine, pessoal, a Carol. Geralmente a gente faz a aula com a participação de todos. Então, o Marcelo pede para ler alguns versículos, aqueles que quiserem ler, fiquem à vontade para ler. A gente deixa tudo mutado. Se alguém tiver dúvida ou quiser falar alguma coisa, põe no chat, ou se tiver que interromper, não tem problema, levanta a mão aí, que eu sempre estou de olho. E o Marcelo vai solicitando aí o pessoal para ler os capítulos, os versículos. E se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Eu vou mutar É todo legal, mundo. pessoal, boa noite, né? É legal a gente entender que assim, é um ambiente de escola mesmo, né? Então não tem problema de trazer dúvidas, questões, né? Mesmo assim, se a gente não conseguir responder, a gente vai falar, vamos atrás, né? De tentar responder essa questão. Então, esse é o ambiente, porque muitas vezes nos ambientes assim de igreja a gente não tem essa liberdade, né? Às vezes você ouve alguma coisa, não ficou muito claro e acaba passando, né? Porque você não consegue Você perguntar, questionar. Então, aqui é esse ambiente, tá? Tenham liberdade. Bom, esse módulo a gente vai ver durante as próximas semanas sobre os ensinos de Jesus, né? Porque na grande comissão, quando ele recebeu toda a autoridade, né, do Pai e comissionou a igreja para exercer essa autoridade na terra, parte dessa grande comissão até que vai bem, né? Que prega o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê condenado. Os sinais acompanharão, vocês vão falar em línguas, expulsar demônio e tal, vão curar as pessoas. Essa parte eu creio que até vai bem, que é a parte de Marcos 16:15, né, até o 18. Eu vou passar para vocês depois todos os textos que a gente comentar, eu passo num PDF no grupo, tá? Para aqueles que não estão habituados. Então, mesmo se perdeu algum ou tem alguma dúvida, todo o resumo do que a gente vê, eu passo depois da aula, tá? O que não vai bem nessa grande comissão, igreja, é a parte de Mateus 28, né? Quando ele reforça, né, que recebeu toda a autoridade no céu, na terra, né, fala para fazer discípulo, e aí ele fala assim, ensinando a guardar, a praticar todas as coisas, tudo, né, que eu tenho ordenado, e eu estarei convosco até a consumação do século. Então essa parte está ficando meio esquecida, né? Então é isso que a gente vai ver nessas próximas semanas. E quando ele falou, né, no contexto para os discípulos, era bem claro, né, o que seria ser um discípulo de Jesus, né? A aula passada eu falei sobre isso, eu não vou retomar, né, para a gente não voltar tudo que foi falado na aula passada,
mas eu queria partir das condições de Lucas 14, vocês depois vão ter o texto, que são condições que o próprio Senhor Jesus colocou, não são condições nossas, né? Condições para o discipulado. E a primeira condição que ele coloca para a gente ser um discípulo dele é amor supremo a Jesus. Então, o que é isso? É assim, a gente ter um relacionamento com ele em que ele é amado mais do que qualquer outra pessoa aqui nessa terra, né? Eu sei que na nossa mente às vezes é difícil, né, mesurar, porque o nosso conceito de amor ele é meio romantizado, né? Não é esse amor de decisão, né? Esse amor altruísta, né? Esse amor totalmente desinteressado. Não é o nosso tipo de amor. Eu sempre brinco, né? O pessoal até deve estar cansado da piadinha, mas o amor que a gente fala que tem é o amor de peixe. Você fala assim, tipo, eu amo peixe. Peraí, Marcelo, que tá mudo o seu. Peraí. Tá mudo. Não tá saindo o som. Desmuta o seu. Ó, tava lá, o anfitrião mutou. Tá bom. Então, eu não sei onde cortou o som, Você mas tava falando do amor de peixe. que é assim, a gente fala assim, eu amo peixe. Então eu vou lá, eu pesco peixe, eu mato peixe, eu asso peixe e eu como peixe. Eu falo que eu amo peixe. Não, eu me amo, né? O peixe vai me satisfazer. E normalmente o nosso amor tem esse viés, né? Então a primeira condição que Jesus fala para a gente ser um discípulo, né? Para a gente seguir a Jesus, é esse amor supremo, né? Que nem o salmista fala assim: quem tenho eu no céu além de ti? Quem eu poderia querer na terra além de ti? Então, esse sentimento, né, de saber que é através desse amor por ele que a gente ama todas as outras coisas, né? E muda tudo isso, né, quando ele vem primeiro. Então, a primeira condição é essa. A segunda condição que ele estabeleceu é amar Jesus mais do que a nós mesmos, que essa também é difícil. Como assim amar mais do que a nós mesmos? Seria assim, amar mais do que a nossa própria vontade, né? Então, não desejar a nossa escolha, mas a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida, né? Vão ter áreas que podem até estar coincidindo, mas a maioria não vai estar. E aí a gente vai provar que ama, né, mais a Jesus do que a nós mesmos quando a vontade dele prevalece em cima da nossa, nas nossas escolhas. E a terceira condição que ele também disse é amar Jesus mais do que as coisas desse mundo, né? Então, todas as coisas desse mundo devem estar sujeitas ao nosso amor a Jesus. Então, não é que nós não podemos ter as coisas, mas elas têm que estar sujeitas a esse amor, né? Essas são as três condições, né, que deveriam ser a atitude dos discípulos. Então, lá no texto de Lucas 14, e a pessoa não cumpre essas três condições, ela não pode ser discípulo de Jesus. Nós estamos aqui lendo a Bíblia, tá? Não é o Marcelo acha isso, alguém acha isso. É o que Jesus falou. É que assim, a igreja está com crise, né, existencial, né, missional, e essas coisas não são faladas, né? Mas essas são condições para o discipulado que ele estabeleceu, né? E aí ele disse isso para os discípulos irem a todas as nações fazerem discípulos. Essas eram as condições, né? Ele não estava dizendo assim, vão lá e fala para as pessoas crerem em Jesus. Vai perdoar os pecados e é seu Senhor e tudo bem, né? Ele estava dizendo fazer discípulo, e a condição do discipulado são essas, né? Depois eu vou passar para vocês
esses textos de Lucas 14, né? Agora, honestamente, igreja, vocês acham que o trabalho atual, né, missionário, evangelístico e da pregação do evangelho, a pregação da palavra, está levando as pessoas a esse lugar? Está mostrando? Né? A gente tem que fazer um meia-culpa. A gente está cumprindo essa metade da grande comissão? Então, a gente precisa ser honesto, né? Que é uma necessidade hoje. A gente precisa pregar essas coisas dentro e fora das igrejas, porque essa é a verdade da palavra. A gente não pode pegar um pedaço e falar é isso, né? A grande comissão envolve isso, né? Fazer discípulos, ensinando-os a praticar, a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado, né? Então, por que que hoje a igreja acaba dando um testemunho negativo, né, em muitas nações? Por que que as pessoas às vezes envergonham o nome de Jesus, né, nas nações? Porque não estão mais preocupados com o discipulado, apenas conversão, né? Eu preciso encher o galpão. Não estou preocupado em fazer um discípulo. Eu quero ter 200 dentro do galpão, né? Então, a gente precisa retomar, né, a verdade do Evangelho. Por isso que Jesus disse, no verso 28, vamos abrir aqui, vamos começar a abrir Lucas 14, e se alguém puder abençoar a gente e ler do verso 28 até o 30. Alguém vai? Posso ir, Má? Amém. Vamos lá, Tatinha. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Então, esse texto, né, foi dito no contexto do discipulado. A gente até pode usar por área financeira, né? Não estou dizendo que possa estar errado, mas o contexto aqui é discipulado, né? Então, assim, ele está falando assim, ó, verifica as 3 condições que eu falei antes, para você saber que você vai terminar. Agora, se a gente nem está falando as 3 condições, como é que vão verificar? Vocês estão entendendo como o buraco é mais embaixo, né, com a igreja? Então, a gente precisa, assim, falar para as pessoas poderem analisar as condições, para ver se eu vou terminar essa construção, né? Então, assim, aí ele fala assim, para não acontecer que lançados alicerces, o lançar o alicerce aqui é o perdão dos nossos pecados, né, que a gente recebeu pela graça de Deus. Então, a gente recebe, né, o Espírito Santo, entra nessa família de Deus, nós somos filhos de Deus. Mas é isso a vida cristã? Porque Jesus ele está comparando com uma torre. E ele disse que a gente corria o risco de não terminar essa construção, né? Então, é impressionante como a gente vê como as igrejas pararam na fundação, dizendo que isso é a vida cristã. E não é. E não é. Por isso que a gente precisa enfatizar o que Jesus disse a partir do verso 19, né, de Mateus 28, fazermos discípulos de todas as nações, ensinando-os a praticar, a guardar tudo o que ele ensinou, né? E aí, conectado a essa promessa, né, a esse versículo, é que está a promessa do verso 20. Vamos ler o Mateus 28, 19 primeiro? Quem pode ler? É o penúltimo verso aqui, ó. Eu leio Mateus 28, 19? 19, é. Pode ler o 19 e o 20, Fabi. Tá.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, ó, ele vai estar conosco até o final do tempo, em qualquer condição? Que aqui ele está dizendo aqui, ó, vão, façam discípulos, todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, a gente pode clamar essa promessa se a gente não cumprir a condição dela? Então, a gente se compromete, né, em fazer discípulo de todas as nações. Hoje nós estamos aqui no Brasil porque alguns homens se comprometeram a chegar aqui, né? E aí ensinando a guardar tudo o que Jesus ensinou. E aí o Senhor estará conosco todos os dias até o final dos tempos. Se a gente não cumprir, né, essa metade da grande comissão, a gente está manco, né? Dizendo assim, a gente está com metade do que ele comissionou, é um corpo sem simetria. A parte de Marcos 16 está ok, enquanto essa de Mateus 28 é praticamente ignorada. Se a gente for sincero conosco mesmo, analisando, né, a situação da igreja, e é um comissionamento, né? Jesus está comissionando a gente a fazer isso em todas as nações. A gente não pode parar no estado do perdão dos pecados, né? Não é apenas batizando, é fazendo discípulos, né? A gente viu as condições, a aula passada, né? Quem não viu também pode assistir para rever. Então, nós deveríamos, assim, se certificar que a pessoa entendeu as condições que Jesus precisa ser Senhor da vida, não apenas um conhecido de domingo, né? Eu vou lá, Jesus, fofinho, tal, louvo, abraço meus irmãos, tal. Não é isso. O relacionamento é como um casamento, né? Você imagina a gente casado encontrar nosso cônjuge uma vez por semana, 1 hora por semana, 2 horas, né? Se a gente não se comprometer, não vai ser casamento. Da mesma maneira é o discipulado. A gente precisa estar comprometido com Cristo. Se a gente estiver pronto para isso, aí a gente pode ir ao discipulado, né? É necessário saber o custo, né? Jesus nunca colocou ninguém na marra no céu, né? Ele sempre falava a verdade em amor. Lembra o caso lá do jovem rico, né? O amou e disse, ó, para você está faltando isso, porque são condições, né? E ele disse para a gente, né, fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, né? A gente até teve batismo essa semana, né, reforçando aí o nosso Deus triuno, né, que ele é um, é indivisível, mas ele é três e distinguível. A gente distingue as três pessoas, né? Isso vai além do nosso entendimento humano, né? A gente não consegue colocar isso fechado na nossa mente, assim, né? A plenitude da sabedoria, a imensidão de Deus vai ser sempre mistério para nós. A gente tem que ter essa humildade. Há coisas de Deus que a gente não pode compreender. E isso é difícil para aquele que é orgulhoso, né? Para aquele que não quer aceitar tudo, né? Se eu não entender, eu não aceito. É difícil. Quando ele fala assim, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está falando da plenitude de Deus. Então, ele está dizendo assim, imergir em Deus, né? Até essa palavra do baptizo, né? É aquela como se fosse o picles, né? Depois você coloca lá o pepino dentro daquela salmoura, você tira, ele nunca mais é o mesmo, né? É nesse sentido, está imerso diretamente em Deus, né? Esse é o sentido do batismo. Então, não é através de alguém, a gente não precisa de um profeta, de um pastor ou de qualquer outra pessoa, porque quando ele fala de casamento, você precisa de alguém entre você e seu cônjuge.
Se você é casado, é você e seu cônjuge, né? Se a gente é discípulo, é você e Jesus. Por isso que o batismo é tão importante, né? Na grande comissão. E tudo na Bíblia é assim, quando a gente limita a aceitar apenas o que a nossa mente pode entender, a gente limita o agir de Deus em nós. Se a gente aceitar de Deus apenas o que a nossa mente pode entender, é só isso que nós vamos receber, porque a gente limitou nisso, né? E a palavra fala que ele resiste, né, aos soberbos. Então, na vida cristã, a gente não pode limitar o entendimento para seguir Jesus, né? Há coisas que podem ser entendidas na nossa mente e há coisas que não, e aí a gente precisa da revelação do Espírito Santo, né? Vamos abrir Mateus 11:25, se alguém puder ler? Mateus 11:25. Alguém vai? Posso ler, Má? Amém. Naquela ocasião, Jesus disse: Ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondestes dos sábios e dos instruídos. Então, para aqueles, né, os sábios e instruídos, aqueles que têm que entender tudo, né, na mente, vai permanecer escondido, né? Ó, porque escondeu essas coisas e revelaste aos pequeninos, né? E aqui, igreja, o problema não é a nossa inteligência, porque foi Deus que nos deu. Nós temos que usá-la mesmo, né? Nós recebemos de Deus. O problema é o orgulho dela, é eu me orgulhar dela, né? Então, Jesus não usou nesse versículo entendimento, ele usou revelação, né? Então, o entendimento das coisas pode até vir com o nosso estudo, mas revelação nunca. Precisa ser revelado, né? Alguém precisa tirar a venda, né? Então, todas as coisas que não podem ser entendidas, né, na nossa mente natural, a gente vai precisar dessa revelação, né? A palavra é apocalipto, né? É tipo aquela coisa quando você vai em alguma exposição que tem alguma escultura, né? E aí a pessoa vem e tira aquele pano, sabe? Desvenda. É esse o sentido, né? E por que que ele disse aqui que ele revelaria aos pequeninos, né? O que que os pequeninos têm que os sábios e os instruídos não têm, né? A Bíblia é o único livro, né, do mundo que o sábio e o instruído não pode entender e o pequenino pode. Então, os pequeninos, né? O que que eles têm? Um coração puro e humildade. E é a matéria-prima que o Senhor precisa, né, para se revelar. Então, assim, Deus nos colocou em Cristo antes da fundação do mundo, e Ele não escolheu a gente baseado no nosso conhecimento, né? Vamos ler 1 Pedro 1, 3 e 4. Esse dele ter nos colocado em Cristo, né, antes da fundação do mundo, está em Efésios, né? A gente teve o módulo agora de Efésios, de 1 a 4, vocês vão ver também isso, bem claro. Mas agora vamos ler 1 Pedro 1, 3 e o 4, por favor, se alguém puder. Eu vou ler. Amém. É 1 e 3, né? 1 Pedro 1, o 3 e o 4. Ah, tá. O 3 e o 4. Bendito seja, ó Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Amém. É isso, né? Então, assim,
segundo a misericórdia dele, né, nos regenerou para uma vida de esperança, né, pela ressurreição de Cristo, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus. Então, assim, não foi baseado em nada do que fizemos, né? É segundo a sua misericórdia. Então, não é baseado no que a gente conhece, ele não ama mais a gente porque a gente resolveu aprender mais dele, né? Então, o batismo que ele nos convida, né, nos comanda, na verdade, na grande comissão, é muito mais do que um ritual, né, religioso. A gente deve obedecer pela fé, e aí a gente vai recebendo, né, revelação. E vamos ler, se alguém puder abrir, 1 Coríntios 2:10. Vocês estão me ouvindo ou não? Mutou? Não, estamos te ouvindo. Ah, não, é que me chamaram agora na negação. É que eu fico vendo vocês na telinha, eu estou com o celular, e aí eu não Segunda vejo todo Coríntios mundo. Me 13. perdoa aí se eu não ver Não, alguém falando algo. vocês 1 perdoam Coríntios. alguém? Essa primeira? Ah, desculpa. 1 1 Coríntios. Coríntios 2:10. Tá. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então, é assim, ele é que dá a revelação, né? Ele se revela pelo Espírito, né? Que ele vai prescrutando, né, todas as profundezas de Deus, né, e trazendo para a gente. Então, essa parte que a igreja, né, tem deixado de lado, né, que é fazer o discípulo ensinando, né, a praticar, a guardar, a viver todas as coisas que ele comandou, que ele ordenou, né? Então, assim, quando a gente vai para as nações, né, quando chegaram aqui partilhando a boa nova, que apesar da gente ser pecador, nossos pecados foram perdoados por Jesus, que ele foi para o céu, ele vai retornar em glória e junto a gente vai viver na eternidade, a gente está parando aí. E, então, Jesus é teu Senhor, Salvador, você foi perdoado, mas isso, igreja, a gente tem que ter clareza que é a linha de saída da corrida da gente. Daqui é que começa a nossa maratona cristã. Não é a chegada a isso. Paulo entendia isso muito bem, né? Isso aí já é uma grande coisa, né? Você já está nessa corrida. Então, você imagina assim, você foi escolhido para representar o seu país numa maratona olímpica. Cara, já é muita coisa, não é? Mas você ainda nem saiu da linha de largada. Entendeu? Só para a gente ter uma comparação. Pô, é muito, mas você está na linha de largada. Agora você vai começar. Por isso que ele falou, você vai construir a torre agora. Nós lançamos o alicerce. Não fica aí, cara. A gente não pode ficar aqui, né? Tem que sair. Então, o ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E se tornar o discípulo é maravilhoso, mas a partir daí a gente vai começar a nossa corrida, né? E a corrida, né, da nossa carreira vai ser essa enquanto a gente estiver aqui na Terra. Aprender a fazer tudo o que Jesus nos ordenou, né? E isso vai durar a vida toda nossa aqui na Terra. Nosso período de existência aqui, né? E todas as igrejas de Jesus, né, deveriam estar fazendo isso, se preocupando em fazer isso, né? Batizando, fazendo discípulo, ensinando, né, a fazer, a praticar tudo o que Jesus ordenou, né? Não apenas algumas coisas, aquilo que é conveniente, né? Coisas que eu estou selecionando aqui, que não vão magoar muito as pessoas, né? Não vai afastar membro, né? Que não esteja muito pautada na psicologia humana. Então, quando uma igreja está mais preocupada, né, na sua qualidade
musical, de mídia, do que na qualidade dos seus membros, a gente está com um sério problema. E é o que está acontecendo, cara. Eles estão criando estruturas, 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 e as pessoas estão arrebentadas. Não há discipulado verdadeiro. Eles vão criando um marketing multinível, né? Multiplicação. Então, assim, a preocupação saiu do lugar de onde deveria estar, né? No que vocês acham que Deus está mais interessado? Né? Não é que eu sou contra boa música e boa mídia, não. Eu gosto, mas o que vocês acham que seria a prioridade de Deus? A qualidade da música, do vídeo, ou a qualidade dos discípulos, das pessoas, as almas, né? Então, ele está mais preocupado em que a gente se torne mais semelhante a ele, né? Que a gente esteja, do que a gente esteja simplesmente entretendo as pessoas, né? Fazendo clubes religiosos aí. E por que muitos líderes, né, não estão muito interessados em levar as pessoas a aprenderem a fazer tudo o que Jesus ensinou? Porque eles mesmos não estão preocupados em chegar lá, né? O comando, né, não foi apenas lá no 20, ensinando todas as coisas que tem ordenado. Não foi isso. Foi ensinando-os a guardar, a praticar todas as coisas que eu tenho ordenado. Então, ensina a fazer o que eu tenho ordenado, né? Então, a diferença entre ensinar, pegar os ensinamentos e explicar, né, como uma matéria matemática, português, né, é diferente do que ensinar a fazer. Porque eu ensinar a fazer, eu tenho que estar fazendo. Até para ensinar como é possível ser feito. Entendeu? É tipo assim, não adianta eu vou ensinar uma pessoa a nadar, eu pego uma lousa, aí eu começo, ó, você põe o braço direito, né? Você põe na lousa, vai na frente, o esquerdo, tal. Você acha que vai sair alguma coisa? Agora, se eu estou na piscina, ó, é assim, né? Então, essa é a responsabilidade nossa como cristão, igreja, sabe? Todas nós, eu falo isso, né? Com esse peso para nós, né? Para a gente entender esse privilégio e essa responsabilidade, né? Ensinar a fazer, ou melhor, então eu devo estar fazendo, para eu mostrar que é possível ser feito. Então, isso é para tudo, né, que Jesus falou. Então, a gente tem uma amplitude enorme para atuar durante a nossa vida, né? A gente vai fazendo e ensinando, né? Vai vivendo, praticando e ensinando. Não é para a gente pegar o meu predileto, né? Eu pego o meu mandamento predileto e eu fico só nele, que esse aqui eu estou conseguindo guardar. Não. É tudo, todas as coisas, né? Não é para a gente pegar os mais fáceis e negligenciar os outros. Por isso é que eu disse que o discipulado é uma vida toda, né? Não é um método aí de multiplicação, eu tenho que atingir o número X, não é isso, né? Então, assim, outra coisa que é importante a gente, como igreja, entender é que há mandamentos de Jesus que são mais importantes do que outros. O mesmo já acontecia na lei, a gente precisa ter essa clareza, né? Apesar dos 10 mandamentos, né, serem os mais conhecidos, além deles tinha mais 603, eram 613, né, o total dos mandamentos da lei. E muitos faça, né, não faça, e mesmo esses 603, né, que não eram tão importantes como os 10, vamos abrir o texto que fica mais fácil a Bíblia explicando para a gente, né? Ó, Mateus 5,19. Se alguém puder ler. Mateus 5, verso 19.
Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Amém. Vocês perceberam o que a Fabi leu agora? De respeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores. Então, Jesus nos mostra que nem todos os mandamentos têm a mesma importância. Estão entendendo? Nem todos têm a mesma prioridade. Alguns são mais importantes do que os outros. Então, assim, você pega lá, em Levítico 11, vários alimentos que eles deveriam evitar, que eram mandamentos. Vocês acham que tem a mesma importância de não cometer adultério? De não assassinar? Mas ainda assim eles eram mandamentos, e lembra que Daniel, na Bíblia, o texto diz que era um homem com um espírito excelente. E o que ele fazia? Guardava todos eles, até os menorzinhos. Lembra lá? Não vou me contaminar com os manjares, não vou comer. E era um mandamento menor. Então, assim, ainda que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, ensinar os outros a fazer o mesmo, ele explica assim, será considerado mínimo no reino dos céus. Ele não está dizendo aqui que vai para o inferno, não é isso. Mas, assim, vai ser considerado mínimo no termos de reconhecimento e valor no reino de Deus. Até nessa terra, igreja, não teria tanto problema, acho que de repente 70, 80 anos, ser considerado o mínimo, mas aqui nós estamos falando eternidade. Estamos falando eternamente no reino dos céus não ter muito valor para o reino de Deus. É isso que ele está dizendo, Lembra que o anjo Gabriel disse lá a respeito de João Batista para Zacarias, que João Batista seria grande diante do Senhor? Aqui seria o oposto disso. Esses daqui seriam os pequenos diante do Senhor. Entenderam? Não estamos falando de inferno, não. Estamos falando disso, A gente vai querer estar nessa categoria de ser considerado o mínimo no reino, na eternidade, Então, e o texto aqui está falando que os que vão ser considerados o mínimo não são os que vão desrespeitar os grandes mandamentos, os que desrespeitarem os menores, os pequenos, E mesmo na nova aliança, nós estamos fazendo isso. A gente pega os menos importantes, e além da gente não obedecer, o que é pior, a gente ensina que eles não precisam ser obedecidos. Aquilo é daquela época. Agora mudou, agora é moderno. Não, aquilo é antigo. Já não vale mais. Então, além da gente não obedecer, a gente ainda ensina que não deve ser. É o que ele está falando nesse texto. Então, e contrastando com isso, quem vão ser os maiores no reino de Deus? Os que respeitarem os menores mandamentos e ensinarem os outros a também guardarem, a ajudar os outros a guardarem, Eu acho que esse versículo ele é bem claro, que a Fabi leu para a gente, bem claro, acho que não precisa nem de muita explicação, Se a gente lê com sinceridade, a única coisa é que ele não está sendo ensinado mais, porque ele não é popular na nossa cultura. Na nossa cultura vem ser, você é o centro do coração de Jesus, vem ser feliz, vem prosperar e segue a vida, E a nossa atitude em relação aos mandamentos pequenos é que vai nos dizer aonde a gente vai estar posicionado diante do Senhor e do seu reino. A nossa atitude em relação aos pequenos, A nossa atitude de obediência. Qual que é a marca do nosso amor ao Senhor? Em João 14 tem vários textos, vários versículos que falam isso. João 14:15, João 14:21. Se alguém puder ler, vamos abrir, vai, para a gente
aproveitar que estamos na escola. Eu não sei se eu estou correndo muito, eu fico apreensivo por causa do horário, que eu queria falar bastante coisa até às 9. Se estiver indo muito rápido, vocês falam que eu boto um freiozinho aqui. Amor, faltam 20 minutos mais ou menos para acabar a aula. Quanto? 20. 15, vai. Tá. 15, 20, tá bom. Então, João 14, verso 15, se alguém puder ler. Vou ler, pastor. Amém. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, se vocês me amam, o que vocês vão fazer? Vocês vão guardar os meus mandamentos. Amor, no sentido bíblico, é ação, é decisão, né? Não é sentimento. Então, assim, se você me ama, você vai guardar. Você vai praticar isso. Depois, Tereza, lê também o 21, Ok. 14 e 21. Tá. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E quem me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, como a gente pode dizer, né, igreja, que a gente ama Jesus se a gente ignora os mandamentos dele, né? Isso é uma reflexão para a gente amadurecer como igreja, né? E o problema não é a nossa atitude em relação aos grandes mandamentos, é a nossa atitude em relação aos pequenos, né? Porque eles é que vão nos posicionar diante do Senhor, né? Por isso é que a gente está estudando tudo, né? Nós vamos ver durante as próximas semanas, aí meses, tudo o que Jesus ensinou, né? É legal, assim, a gente esclarecer como aqui o ambiente é ensino, né? Que tem pessoas que dizem assim que o que Jesus disse aos apóstolos, né? Tem mais valor do que o que os discípulos disseram. Eu já ouvi muito disso, né? Então, quando o cara fala, não, mas isso foi Paulo que falou, isso foi Pedro, isso foi João, né? E a gente sabe que a opinião de homens de Deus é importante, né? Mas não se compara à palavra de Deus. Mas espera aí, as nossas Bíblias, né? Mostram alguns, né? Até na aula passada eu falei isso, algumas coisas quando eles falam que é a opinião, né, dele sobre algumas coisas, né? Na última ceia, Jesus mesmo falou que não poderia dizer tudo para eles. Então, assim, quando a gente fala que a palavra de Deus, né, foi divinamente inspirada, né? A palavra até fala teopnestos, né, que é soprada por Deus, né? Então, o que eles falaram guiados pelo Espírito Santo, né? Porque Jesus, quando estava com eles, não podia dizer todas as coisas por causa que eles ainda não tinham o Espírito Santo. Vamos abrir esse texto, João 16, 12 e 13? Se alguém puder ler, João 16, verso 12 e verso 13. Eu leio, pastor, João Amém. 16, 12. É. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. 16. Um pouco e não me vereis mais. E um 13, pouco... Não, é o 12 e o 13, Tereza. Ah, tá, então tá. Deixa eu falar de novo, então. Ainda Tá. tenho muito que vos dizer, mas vos não o podeis suportar. Mas, quando vier o Espírito da verdade, ele nos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, aqui, Jesus está falando com muita clareza, né? Que, olha, ele tinha muita coisa para dizer, mas eles não iam suportar. Então, não tem como falar, não, Jesus tinha que ter falado isso, né? Eles não iam suportar. E aí ele explica, porque ó, quando vier o Espírito da verdade, o Espírito Santo,
Ele vai guiar vocês a toda a verdade, né? Então, parafraseando, ele estava dizendo assim, ó, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês não vão entender, né? Eu queria explicar como vai ser a vida na nova aliança, eu queria compartilhar com vocês como que vai ser ser cheio do Espírito Santo, como é compartilhar da natureza divina, dos frutos e dos dons do meu Espírito, explicar para vocês o que é o amor de Deus, que é diferente do amor dos homens, né? Esses vocês já têm. Eu queria explicar para vocês como construir a igreja, que é o corpo de Cristo, né? Como administrar a igreja de Cristo, como vai ser a minha segunda vinda, né? Quando eu vim buscar vocês e tudo que vai acontecer até eu voltar, qual que é o significado da verdadeira graça, como que o pecado não vai mais dominar vocês, mas não dava para ele falar essas coisas. Porque na mente humana não assimilaria, precisaria do espírito para eles poderem entender. Então, muita coisa como essas, Jesus queria dizer naquela época e não podia. Ele mesmo está dizendo assim, ó, tenho muito para dizer, mas vocês não podem suportar agora. Né? Então, seria impossível eles entenderem essas coisas sem o Espírito Santo. Por isso que Jesus, né, foi até onde eles podiam entender. A mesma coisa a gente chegar para uma criancinha lá no jardim da infância e querer explicar cálculo. A gente vai explicando primeiro os números, né? Depois a tabuada do 2, até chegar lá. É mais ou menos isso, né? E ele está falando, ó, quando vier o Espírito da verdade, ele guiará vocês em toda a verdade, né? Por isso que há muito mandamento também nas cartas dos apóstolos, né? Que Jesus falou para a gente guardar lá em João 14:15, né? Então, quando a gente lê essas cartas, Efésios, Romanos, Colossenses, é Jesus falando, né, para nós, o próprio Jesus falando para nós coisas que ele não pôde falar quando ele esteve aqui na Terra, porque a gente não entenderia sem o Espírito Santo. Então, tudo o que Jesus ensinou inclui muitas coisas, né, que nós vamos ver também, além do Sermão do Monte, que a gente vai fazer, né, de maneira bem didática, mesmo versículo por versículo, a gente também vai ver muita coisa nas epístolas, né, nas cartas apostólicas, né, coisas que ele queria falar quando esteve aqui, mas pela limitação dos apóstolos não dava. Agora, hoje, igreja, essa limitação foi retirada para nós, igreja, que recebeu o Espírito Santo, né? Então, ele pôde falar através dos seus apóstolos, e se a gente pegar isso e ligar, né, ao versículo lá de Mateus 5:19, né, aquele que, pois, desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino de Deus, né, no reino dos céus. Então, há inúmeros mandamentos que a gente vai ver nas cartas que a maioria dos cristãos e dos líderes cristãos da atualidade simplesmente ignoram. A palavra é essa, ignoram, né? É aquela conversinha lá da igreja pós-moderna. Não, isso não é para o nosso tempo, isso é para aquele tempo, né? Para nós hoje é diferente. E se a gente continuar com essa atitude, né, mesmo com os menores mandamentos, né, da nova aliança, ensinando, né, não ensinando, na verdade, para as nossas gerações, né, a gente vai estar aceitando o padrão atual e cultural desse mundo, dentro da igreja. Dentro da igreja, né? Esse aqui é o maior problema, né? Então, hoje as igrejas já estão aceitando coisas que para o Senhor é abominação. E estão aceitando e está tudo bem, né? Não, aquilo, né? As ideologias, né? Casamentos do mesmo sexo, etc., né? Vai tudo trazendo para a igreja, né? Então, assim, como que esses líderes, né, estão se comportando diante desses mandamentos menores, né? O que vai acontecer com eles? Aqui a gente não está falando de inferno, mas está falando assim, ó, aquele que desrespeitar
e ainda ensinar os outros vai ser considerado o mínimo. E Jesus falou, ensinando a guardar todas as coisas, né? Ele não estava se referindo aos grandes, não, era tudo que ele ensinou. Então, quando a gente olha o mandamento de Jesus, independente de ser pequeno ou grande, a gente não deve olhar para o tamanho do mandamento só, mas para quem deu o mandamento, né? Quem comandou a gente fazer isso? A gente fala em exército, né, do Senhor, exército de Cristo, tal, mas se a gente pega o exemplo aí militar, qualquer mandamento, não tem conversa, né? Não tem questionamento. É direita volver, pode ter uma parede, o cara vira para a parede. Né? Esquerda volver, não vai questionar, aqui a vista não está legal. Né? Não importa o tamanho da ordem, pequena ou grande, ela vai ser cumprida. Né? Então, essa obediência imediata, em qualquer patente, né, da corporação, ela é obedecida. Pode ser um soldado raso ou de alta patente, vai obedecer. E na igreja, como é que está, né? Como que a igreja está se comportando mediante, né, a guardar os mandamentos, né? A gente questiona, a gente diz que não é bem assim, né? E aí você vê cristão vivendo, né, dessa maneira, não cumprindo e ensinando a viver também dessa maneira, perpetuando o problema dentro da igreja, né? Vamos abrir Mateus 4, né? No começo do ministério, Jesus falou, na verdade foi a primeira frase dele após ele ser ungido, né, pelo Espírito Santo no batismo. Lá em Mateus 3,16, vocês vão ver esse texto aí, né, do batismo dele. Aí entra Mateus 4, de 1 até 4. Quem pode ler? Mateus 4, de 1 a 4. Eu leio, pastor. Amém. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador chegou-se a ele e disse: Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, como que o homem, né? Quando eu falo homem aqui, é o ser humano, viu? Aqui não tem. Não, né? Já vão achar que a aula é machista. Mas, assim, como que o homem deveria viver, né? Jesus aqui não está dizendo que a gente não tem que se alimentar, não é isso. Mas ele disse para a gente não viver só de pão, né? A gente sabe que o pão é necessário para a gente viver, né? A gente precisa de comida, de alimento. O que ele está dizendo é que não é apenas a comida que a gente precisa. A comida ela é necessária, mas ela não é primordial. Ele diz que a gente deve viver de toda a palavra que procede, que sai da boca de Deus. Então, o que significa, né, toda palavra que sai da boca de Deus? Tudo que ele disse, os seus mandamentos, as suas promessas, né, as palavras que estão nas Escrituras. Toda a palavra é a base para a gente viver e para termos assim realmente vida, né, vida plena. Porque para sobreviver, apenas a comida é necessária. Aí sim. Mas a gente quer viver ou só sobreviver? Né? Se a gente quiser ter abundância de vida, né, como ele preparou, né, no Espírito, a gente precisa viver como Deus disse para a gente viver. Então é por isso que a gente precisa de toda a palavra de Deus. Para nós, ela é revelada, né, primeiramente pela Bíblia. É sempre a Bíblia. Tudo, a Bíblia explica a Bíblia, né? Quando você tem dúvida, é nela que você tem que buscar, né, a resposta. E o que a igreja hoje, no geral,
está priorizando mais? O nosso alimento físico ou a palavra de Deus? Né? Se a gente está muito mais interessado no alimento do que na palavra de Deus, a gente ainda não entendeu esse verso, né? Porque aqui Deus diz como Ele quer que os filhos dele vivam. Percebam que foram as primeiras palavras de Jesus no seu ministério. Assim que ele começou o ministério dele, né? O homem não viverá só de pão, ok? Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É por isso que Deus nos deu a sua palavra, para nos ensinar como viver. A gente precisa aprender toda a palavra que procede, sai, né, é presente, é o que ele tem para hoje. E se a gente quer ser discípulo, a gente precisa ter isso claro em nosso coração, ter essa paixão, saber que isso é o alimento para nós, os mandamentos, as promessas, né? O único caminho que a gente pode seguir, né, que deve seguir se a gente quer realmente viver, não apenas existir, né, não apenas sobreviver, né? Então, a diferença entre existir e viver cada palavra que procede da boca de Deus. A gente pode ler o mesmo texto centenas de vezes e sempre vai ter algo novo para nós. Sempre. Eu leio, às vezes, eu já li muitas vezes a palavra de Deus e é impressionante, porque eu falo, caramba, como que eu não tinha visto isso? Como que eu não tinha lido? Eu já li esse livro inúmeras vezes, e bate um negócio lá, né? Então, assim, sempre vai ter algo novo, por isso que é da palavra que sai, que procede, né? Está no presente, né? E isso é maravilhoso, porque acontece, na verdade, na Bíblia toda. Se a gente for com um coração sincero, né? Querendo verdadeiramente escutar, aprender, pai, o que o senhor tem para mim? Para hoje, nessa palavra, né? Nessa passagem, né? Você vai ver como a gente vai vendo a palavra que procede, né? Da boca de Deus. Isso a Bíblia inteira é assim, né? Não há outro livro. Eu costumo dizer, né, que o que Jesus é entre os homens, a Bíblia é entre os livros, né? É esse tipo de comparação. Ele é Deus entre os homens, a Bíblia é a palavra de Deus entre os livros, né? Então, a gente não vai conseguir ser discípulo se a gente não viver de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? De tudo que ele nos fala. Amém? Ó, deu 9 horas aí, a Adri já fez até o sinalzinho. A gente, semana que vem, vai continuar entrando. Hoje, na verdade, foi na introdução, a gente, na verdade, nem entrou no Sermão do Monte, né, onde ele começa a explicar, né, os mandamentos, mas a gente vai continuar falando, né, dessa grande comissão, né, da segunda parte que não está sendo cumprida, e aí a gente vai entrar. Tá? Eu vou passar para vocês, aqui no grupo, os textos, né, o resumo da aula de hoje. E aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão colocando, a gente, na medida do possível, aí, vai respondendo. Eu não sei se foi muito rápido, como eu queria pelo menos chegar até